Amém. Em Lucas, capítulo 2, de 1 a 5, diz assim: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Você já pensou quão incrível esses 5 versos, os primeiros 5 versos do livro de Lucas, né? Que coisa incrível é que Deus ordenou de antemão que o Messias nascesse em Belém. Em Miqueias 5, nós no domingo de manhã estávamos meditando exatamente nesse texto de Miqueias, e quando chegou a hora do Messias nascer, a mãe do Messias morava em outro lugar, em outra cidade, morava na Galiléia e em Nazaré. E para cumprir a palavra de Deus, eles precisavam estar em Belém. Eles precisavam estar na cidade onde Deus diz que o Messias nasceria. Então, pense que para levar essas 2 pessoas, esse era o propósito de Deus, levar 2 pequenas pessoas sem importância nenhuma no mundo, naqueles dias, para Belém, para que tivesse o primeiro Natal. Deus moveu o coração do homem que mandava no mundo. Deus colocou no coração de César Augusto que todo mundo romano deveria ser registrado na sua própria cidade. Você imagine o custo, imagina a logística de todo o império, todas as pessoas voltando para a sua cidade natal para se alistar no recenseamento, só porque Deus queria que Maria e José estivessem em Belém quando Jesus nascesse. Então, você já se sentiu assim, como eu, pequeno, insignificante no mundo de 7 bilhões de pessoas, como nós? Deus, Ele é um grande Deus de pessoas pequenas. Não havia nada no Império Romano que dissesse sobre Maria e José que eles tinham alguma significância ou alguma importância. Então a gente às vezes se sente pequeno e insignificante em um mundo de 7 bilhões de pessoas, onde todas as notícias são grandes, chegam a nós, movimentos políticos, movimentos econômicos, movimentos sociais, muito além da capacidade, da nossa influência, de pessoas destacadas. Algumas poucas pessoas nesse mundo de 7 bilhões de pessoas concentram muito poder e muito prestígio, mas não nós. E se você olha essas coisas, não deixe que isso faça você nem desanimado, nem infeliz. Esse mundo tão grande, você é um entre 7 bilhões, e há poderes econômicos enormes, poderes, prestígios que nós não temos, porque está claro nas Escrituras que todas as gigantescas forças políticas e todos os complexos industriais gigantescos, mesmo sem saberem, estão sendo guiados por Deus, dirigidos por Ele, não por eles mesmos, não pelos governantes, não por quem detém o maior capital, não pelos poderosos
do mundo, mas por Deus. E Deus governa todas essas coisas para o seu pequeno rebanho. Como Jesus disse, foi do agrado do Pai, ó pequeno rebanho, lhes dar o reino. Deus dirige toda a história, todos os impérios, todos os governantes, todos os gigantes econômicos, em função do seu pequeno povo. Não é? E a pequena Maria e o pequeno José devem ser levados de Nazaré a Belém. Como vai acontecer isso? Como eles vão ser levados até o lugar onde Deus decretou que o Messias nasceria? Deus possui um império para abençoar seus filhos. O Império Romano é de Deus. E não pense porque você experimenta adversidades que a mão de Deus está encolhida. Como a gente leu hoje, a gente mencionou hoje o Salmo 74, Tu, Senhor, é o Deus do dia, Tu também é o Deus da noite. Então não é a nossa propriedade e a nossa prosperidade da maneira com que o mundo define, mas a mão de Deus não está encolhida para nos dar a santidade, a alegria, a paz e gozo nele, que ele busca com todo o seu coração, pelo qual ele dirige a história, ele dirige todas as coisas, e para esse fim, Deus governa o mundo inteiro. Deus governa os impérios, os governantes, os homens mais ricos do mundo. E como Provérbios 21:1 diz que o coração do rei é como uma corrente de água na mão do Senhor, e ele o inclina para onde ele quiser. Ele é um grande Deus para pessoas pequenas. Ele mostra a sua grandeza operando com pessoas assim, como nós, e temos grandes motivos para nos alegrar que, sem o conhecimento deles, ou seja, sem que os governantes saibam, sem que os poderosos saibam, sem que as pessoas mais influentes do mundo saibam, sem que eles imaginem, todos os reis, todos os presidentes, todos os premiers, todos os chanceleres do mundo seguem os decretos soberanos de Deus, para que nós, os filhos de Deus, possamos estar em conformidade com a imagem do seu Filho no fim. A única coisa que Deus está fazendo no mundo hoje é edificar a igreja, e para isso ele dirige toda a história, para que no fim, aquilo que Judas prometeu, ele é poderoso de nos guardar de tropeçar e nos apresentar diante dele imaculados, para que no fim ele apresente todos aqueles que ele deu ao seu Filho imaculados. Para isso ele está dirigindo toda a história, para que nós, os seus filhos, possamos estar perfeitos diante dele um dia. Então, se Deus quer levar Maria e José até Belém, ele faz César Augusto, o homem mais poderoso do mundo, dizer: vou fazer um recenseamento. Mas para quê? Imagine os gastos, imagine todo mundo se movimentando, um império inteiro. Você vai fazer as pessoas se mexerem no Império Romano inteiro, não é melhor não fazer? Eu quero, todo mundo vai ter que voltar para a sua cidade para se alistar, e tudo isso só para que um casal fosse para Belém. Deus mexeu com o império inteiro. Deus primeiro moveu o coração de César Augusto para fazer o que ele queria, e aí houve toda essa movimentação em todo o império, mas o único propósito era que um casal de jovens estivessem em Belém quando o Messias nascesse. Agora, você pensaria que um Deus que governa César Augusto, que governa o Império Romano e governa o mundo, de modo a usar um censo de todo o império para levar Maria e José a Belém, ele certamente poderia ter visto ou providenciado que um quarto estivesse preparado para Maria ter um filho, num lugar adequado. Ele poderia ter providenciado isso. Ele pode fazer o império todo se mexer, ele pode mover o coração do imperador romano para onde ele quiser. E também Jesus poderia ter nascido numa família rica, poderia, se Deus quisesse. Aí ele poderia ser transformado
pedra em pão no deserto, ou todas as pedras nas redondezas, não é? Em pão, e alimentado todo mundo naquela época, ninguém ter passado nenhum tipo de fome, porque ele poderia fazer isso. Ele poderia ter chamado 10.000 anjos em seu auxílio no Getsêmani. Ele poderia ter descido da cruz e se salvado se ele quisesse. A questão, você vê, não é o que Deus poderia fazer, mas o que Deus quer fazer. Se Deus quer levar um casal de Belém, de Nazaré para Belém, ele faz o imperador decretar o censo de todo mundo, e cada um tendo que se registrar na sua cidade. Se Deus quiser, ele faz isso. Então nunca a questão é o que Deus poderia fazer. Muitas pessoas dizem assim: eu creio em Deus que pode fazer qualquer coisa. Isso é uma bobagem, não é? A questão é o que Deus decidiu fazer. Por exemplo, a verdade dele está num livro. Se alguém disser para mim assim: se Deus quisesse, eu creio que Ele poderia escrever nas nuvens a sua palavra, que ia ser impressionante. E Deus poderia fazer isso? Poderia, mas Ele não vai fazer. Sabe? Certa vez alguém lá na parábola que Jesus contou no inferno falou assim: manda então Moisés lá na terra falar com os meus parentes, porque se alguém dos mortos voltar para falar, eles vão acreditar. A resposta foi: olha, eles têm o Pentateuco, eles têm os profetas. Se eles não crerem nisso, nem se eles verem um morto, eles vão crer. Por quê? Porque o que faz alguém crer é o chamado eficaz do Espírito Santo. Não é o livro ou ver um morto. Você vê, as pessoas viram Lázaro ressuscitar, e a Bíblia diz que quando elas viram aquilo, algumas pessoas, elas pensaram: nós temos que matar Jesus. Não é incrível? Nós temos que matar ele. Diz que os fariseus decidiram definitivamente matar Jesus porque Lázaro ressuscitou. É impressionante Lázaro ressuscitar, mas os caras decidiram assassinar quem fez isso. Então nunca pense no que Deus poderia fazer, mas no que Deus quer fazer. Deus queria que o seu filho nascesse em Belém, no mundo. Então ele fez o império todo sem mexer. Ele moveu o coração do imperador, como ele move a história do mundo inteiro, para que a vontade dele se cumpra. É óbvio que ele poderia ter providenciado um lugar para Maria. A questão não é o que Deus poderia fazer. Em cada caso, nós temos que pensar aquilo que Deus quer fazer. A vontade de Deus era que, embora Cristo fosse o Rei da Glória, ele se tornasse pobre, não é? De todas as formas, para resgatar homens como nós. Então as placas de sem vaga, eu diria, em todos os hotéis em Belém, foram tão por você, para honrar o Pai e salvar os eleitos. Ele tornou-se pobre. Era assim que Deus queria, não é? Deus governa todas as coisas, até mesmo a capacidade dos hotéis, pelo bem dos seus filhos. Então a estrada do Calvário começa com um sinal de não há vagas em Belém, e termina com cuspir, escarnecer, cruz, chicotes e lanças em Jerusalém. Em nenhuma parte do caminho aconteceu diferente daquilo que Deus tinha decretado fazer. E não devemos esquecer que ele disse: aquele que vem após mim deve negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Então nós devemos nos juntar a ele na estrada do Calvário e ouvir ele dizer assim: lembre-se da palavra que eu lhes disse, um servo não é maior que o seu mestre. Se eles me perseguiram, perseguirão vocês. João 15, 20. Então, para todo mundo que grita com entusiasmo para Jesus, que vai segui-lo, ele diz assim: as raposas têm covis, e os pássaros do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então sim, Deus poderia providenciar para que Jesus tivesse um quarto limpo e confortável em seu nascimento. Ele fez coisas muito maiores naquele instante, como fazer um império inteiro se mexer para que aquele casal estivesse, Maria e José,
em Belém, mas isso teria sido um desvio da estrada do Calvário. E o Calvário é a razão pela qual Deus criou o mundo. O Calvário é a razão pela qual o Natal existe. Então ele moveu o império inteiro para que Jesus nascesse em Belém, como ele decretou. E todo o caminho de Jesus mostraria o seu autoesvaziamento, começando num estábulo, terminando numa cruz. E não há nenhuma parte desse caminho que Jesus não estava fazendo para que eu e você estivéssemos propiciados, expiados hoje. Então, o sofrimento de Cristo e a soberania de Deus, e Deus guiando todas as coisas para mostrar a glória da sua graça naquele que Ele salva, é o que está na mente de Deus desde o início. Deus pode fazer qualquer coisa, mas Ele só vai fazer o que Ele quer fazer. Ele não deixa de fazer outra coisa porque outra coisa seria impossível, mas porque qualquer outra coisa não seria o melhor. A história hoje está exatamente no ponto em que ela tem que estar. Nada na história impede, em nenhum instante, o que Deus quer. A história é o que Deus quer. O fato de o governador do mundo ser César Augusto não impedir do Messias nascer em Belém, porque Deus fez o imperador, inclinou o coração dele a mandar as pessoas se recensearem, e José está exatamente em Belém, uma cidade onde ele não morava. Não havia vagas. Jesus se esvaziou, desceu, se humilhou, e do início ao fim, Belém é o primeiro passo para o Calvário. Belém não tem nenhum sentido sem o Calvário. É estranho que em épocas de Natal as pessoas elas gostam de falar sobre Belém, e pastores e magos, mas elas acham que na Sexta-feira Santa você fala sobre a cruz, mas a cruz é a razão pela qual Belém existiu. E toda a história está, do início ao fim, centrada no propósito eterno de Deus, de glorificar para sempre o seu Filho, naquilo que mostraria a maior graça, em como Ele nos salva. Então, nós devemos olhar para a existência do sofrimento, de todas as coisas, e ver como tudo está relacionado ao Natal, e como todas as coisas que estão acontecendo no mundo hoje estão sendo dirigidas por Deus exatamente para o fim que Ele quer, como tudo que estava acontecendo no mundo, quando Jesus chegou aqui, estava acontecendo exatamente como Deus queria, para que tudo fosse como Ele queria. O Império Romano não é um impedimento para Deus, os grandes conglomerados econômicos, os governos, os presidentes, ninguém está fazendo nada que pode frustrar nada o que Deus quer fazer. E eu gostaria que você visse isso de tal maneira que você e eu nos sentíssemos, e você se sentisse liberto dos efeitos paralisantes, tanto do desânimo, quanto da autocomiseração. Como se realmente um filho de Deus não tem nenhuma razão para estar desanimado. A história está exatamente onde ela devia estar, e a minha vida também. Talvez Maria e José não pudessem ver como Deus moveu o império inteiro só para eles estarem em Belém. E esse mesmo Deus quis que o seu filho nascesse num estábulo. É por isso que não havia vagas. Nem um recenseamento de todo o império, nem o fato de ter vaga num hotel está fora daquilo que Deus está dirigindo. Então, se nós enxergamos isso, nós somos libertos dos efeitos paralisantes do desânimo e da autocomiseração. Como é que alguém pode estar desanimado se você acredita num Deus que pode fazer todo o império se mexer só para que um casal esteja numa cidade? Agora, se você acredita que num Deus que pode mover todo o império, os homens mais poderosos do mundo, só para um casal estar numa cidade, porque ele não poderia providenciar um hotel e não um estábulo, então por que você se sentiria a pena de você mesmo por estar num estábulo? De modo que nós nos entregaríamos tanto
os plenamente capacitados contra os deficientes a espalhar a paixão de Cristo, tanto quando nós estamos com saúde ou não, ou quando as coisas na nossa vida estão muito difíceis ou não, porque nós sabemos que nenhuma parte da nossa vida de fato está acontecendo, porque de alguma maneira Deus tentou impedir e aquilo não pôde acontecer. O Deus que pode colocar um casal numa cidade e para isso mover os maiores poderes do mundo, poderia, é óbvio, fazer eles ter uma vaga num lugar confortável, mas não é o que ele quis, porque ali era o começo da estrada para o Calvário. Você vê que não foi só no começo que foi assim, você vai ver que durante é assim. Você vê Jesus dizendo: o Filho do Homem não tem uma casa para descansar, enquanto as raposas têm covis. Ele não está sentindo pena dele mesmo. Então nós cremos que todo o universo existe para manifestar a grandeza da glória da graça de Deus. É por isso que Belém existiu, é por isso que Jesus nasceu lá, é por isso que ele fez o imperador fazer o recenseamento, é por isso que não tinha vaga no hotel. Poderia ter dito de um outro modo que o universo inteiro existe para manifestar a grandeza da glória de Deus, e a Bíblia diz que o céu manifesta a glória de Deus, mas a Bíblia é ainda mais específica, porque apesar de todas as coisas mostrarem isso, você vê os poderosos, nós podemos dizer que o recenseamento do Império Romano aconteceu para Deus mostrar a sua glória. Ele não disse que o Messias nasceria em Belém. Então o Império Romano tem que cooperar com isso. Todos têm. A glória de Deus brilha com maior esplendor, a Bíblia diz, mais integralmente, de modo mais belo, na manifestação da sua graça. Portanto, esse é o objetivo último e a explicação final para todas as coisas, inclusive a dor, inclusive onde Jesus nasceu, inclusive como ele nasceu, inclusive seu sofrimento e morte, inclusive o sofrimento e a morte que paira sobre todo o mundo. Então Deus decretou desde a eternidade revelar a grandeza da sua glória, da sua graça, para o contentamento do transbordamento da sua alegria sobre aqueles que ele escolheu revelar a sua glória. E esse é o objetivo e a explicação última da existência do pecado, da morte, do mundo, da história, e de termos um grande Salvador, sofredor, um homem de dores, que sabia o que era padecer e que viveu assim toda a sua vida até morrer na cruz. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio em carne para sofrer e morrer. O Natal existiu para isso. Todas as coisas existem para isso, e por esse sofrimento e morte salvar pecadores indignos como eu e você. Toda a história está funcionando para isso. Essa vinda para sofrer e morrer é a suprema manifestação da grandeza, da glória, da graça de Deus. E na eternidade Deus decretou que o que mostraria mais a glória infinita do seu Filho era a manifestação da sua graça morrendo numa cruz. Em outras palavras, a morte de Cristo em supremo sofrimento, tanto físico quanto espiritual, e psicológico, é a mais alta, mais clara e mais perfeita demonstração da glória, da graça de Deus. Não havia nenhuma outra maneira. E se isso é verdadeiro, então é uma verdade assombrosa revelada para nós, qual seja, o sofrimento é uma parte essencial do universo criado. Alguém certa vez disse para mim assim: eu gostaria que Adão nunca tivesse pecado. E eu perguntei por quê? E a pessoa podia dizer: porque o pecado não glorifica a Deus. Seria uma resposta razoável. Uma pessoa disse: tanto de sofrimento, tanta dor, mas era tudo sobre nós mesmos. Mas eu disse: mas a glória infinita da graça de Deus é manifestada exatamente porque a história é como ela é, porque o pecado entrou no mundo,
E por causa disso, o Natal existiu, o Calvário existiu, e eternamente é isso que nós vamos cantar. O que você está dizendo é que você não gosta da história que Deus determinou e que é a nossa alegria. Nossa alegria é Cristo e este crucificado. Os anjos cantam sobre isso, os salvos vão cantar sobre isso eternamente, todo o céu vai cantar sobre isso, todos os cânticos do Apocalipse são a respeito disso. Então, o sofrimento é uma parte essencial da tapeçaria do universo, de modo que a urdidura da graça possa ser vista e mostrar toda a beleza infinita de Cristo. Ou, para colocar isso de modo mais singelo, a razão pela qual o universo existe e o sofrimento no universo é para que Cristo possa revelar a grandeza da glória, da graça de Deus, tendo Ele mesmo sendo a pessoa que mais sofreu na história, ou vai sofrer. O único ser que não merecia sofrer, ou que sequer poderia sofrer sendo Deus. Mas Ele se tornou homem para isso. Então, o sofrimento do absolutamente inocente, infinitamente santo Filho de Deus, no lugar de pecadores que merecem sim um sofrimento eterno, por levar esses pecadores indignos por absoluto a glória eterna, é a mais absoluta demonstração da glória da graça de Deus, que jamais existiu ou jamais poderia existir. E esse mundo só existe para isso, para a glória de Deus. E é óbvio que aquilo que mais manifesta a glória de Deus é a razão pela qual o mundo existe, a história existe e Deus dirige a história. Jesus tinha que estar em Belém, Jesus tinha que morrer em Jerusalém. Tanto onde ele nascesse, como ele nascia, como é viver, como é morrer, onde ia morrer, como ia ser morto, tinha que ser exatamente da maneira que Deus fosse mais glorificado. Foi o que Deus decretou, é o que a história é. Todos os poderes do mundo estão cooperando com isso, não porque querem. César Augusto, ele não pensou, temos que ajudar Deus a cumprir o seu plano, e eu soube que o profeta Miqueias profetizou há 750 anos atrás, que o Filho de Deus nasceria em Belém, mas me avisaram que Maria, que vai ser a mãe dele, está morando em Nazaré. Vou ter que fazer aqui um recenseamento para que as coisas se ajeitem. Não, todos têm que fazer por fim a vontade decretiva de Deus, porque a história é a história dos decretos de Deus. Então, aquele que foi o momento da sexta-feira, o Calvário, tem tudo a ver com Belém, tem tudo a ver com a história do mundo, para o qual todo o universo foi planejado. O Natal existe para que a cruz existisse. E nós podemos dizer mais: não só o Natal existe para que a cruz existisse, não só César Augusto foi dirigido por Deus para que o propósito de Deus, de Jesus nascer em Belém, para que a estrada do Calvário começasse lá, tão despossuído quanto ele ia morrer, não é? Nascendo num estábulo e morrendo numa cruz. Tudo existe para isso. E nada pode impedir isso. Ao conceber um universo onde fosse possível revelar a glória da sua graça, Deus não escolheu um plano B. Não poderia haver maior demonstração da glória da graça de Deus do que o que aconteceu no Calvário, do que começou a acontecer em Belém. Tudo que levou àquele momento, começando em Belém, e tudo que flui dele é explicado por isso, incluído todo o sofrimento do mundo. Então, essa verdade é tudo o que a Bíblia diz como razão da existência de todas as coisas que foram criadas. Apocalipse 3:8 diz assim: e adorá-lo-ão, ele está falando da besta,
todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Essa é uma tradução cuidadosa, literal, significa que antes que o mundo fosse criado, havia um livro chamado Livro da Vida do Cordeiro que foi assassinado. Antes de existir Éden, antes de existir Adão, antes de existir pecado, existia um livro do Cordeiro que foi morto na cruz. O Cordeiro é Jesus crucificado, o livro é o livro de Jesus crucificado. Portanto, antes que Deus fizesse o mundo, ele contemplava Jesus crucificado. Para que esse mundo existiria? Para a glória de Deus. Mas o que manifesta mais a glória de Deus? A morte do seu filho na cruz. Assim como um povo comprado pelo sangue, que já tinha os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi assassinado na cruz. Portanto, o sofrimento de Jesus não tem nenhuma relação com uma reflexão posterior, como se a obra da criação não tivesse saído como planejado e agora havia um plano de restauração dessa criação. Antes da fundação do mundo, Deus tinha um livro chamado Livro da Vida do Cordeiro que foi morto. É por isso que ele nasceu em Belém. É por isso que Deus dirigiu todas as nações, em todo o tempo, todos os impérios, o egípcio, o assírio, da Babilônia, o grego, o Império Romano, e toda a história até hoje. A morte do Cordeiro estava em perspectiva antes que Deus começasse a criar o mundo. Em 2 Timóteo 1,9, diz assim: Paulo olha retrospectivamente para a eternidade antes do início do tempo e diz assim: Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada, isto é, Ele nos deu essa graça, como? Em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Deus nos deu essa graça, não é? Antes do início do tempo, antes dos tempos eternos. É isso, antes do início do tempo, era a eternidade passada. Nós não tínhamos sido criados, o universo não tinha sido criado, não havia existido, a gente não existia, não existia um mundo, e não existíamos nós e nem os nossos pecados, não é? Mas Deus já havia decretado que essa graça, uma graça que Ele daria somente em Cristo, ia sobrepujar essa graça comprada com sangue, o nosso pecado viria a nós em Jesus Cristo, tudo isso antes do mundo começar a ser criado. Portanto, existe um livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, né? E existe uma graça que flui para pecadores indignos que Ele escolheu antes de criar o mundo. Não perca então a magnitude da palavra morto aqui, o Cordeiro que foi morto, Ele não morreu como simplesmente eu e você vamos morrer, apesar de que a gente pode, a palavra usada aqui, que é assassinado, nós também podemos ser assassinados no mundo, mas João usa essa palavra, não é? O Cordeiro que foi assassinado. Então, antes de criar o mundo, não só Ele contemplou o Cordeiro, decretou que o seu próprio filho morreria, mas que ele morreria na cruz. Assim, aqui nós temos sofrimento, o assassinato do Filho de Deus na mente, no plano de Deus, antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus irá sofrer, ele sofrerá a morte, esse é o plano de Deus. Ele tem que nascer em Belém, mas você vê, não é só o detalhe dele mover todo o império para que Jesus nascesse em Belém, todas as coisas, cada detalhe da história, Deus moveu para aquela sexta-feira, e vai mover para que, como Judas 24 diz, Ele apresente todos aqueles que Ele elegeu inculpáveis, imaculados diante da sua graça para sempre, tão somente por causa da glória, graça e justiça do seu Filho. Então, há tantos textos bíblicos que contêm a resposta ao porquê que alguém pudesse levantar, mas é porque o objetivo da criação é a mais completa,
mais clara, mais verdadeira revelação da grandeza, da glória, da graça de Deus. Primeiro, Deus decretou aquilo que mostraria mais a grandeza da glória da sua graça, porque isso era aquilo que mostraria as belezas mais profundas que Ele mesmo viu em seu Filho e desfrutou nele por toda a eternidade. E essa revelação aconteceria na morte do melhor ser do universo em favor de milhões de pecadores indignos. Então, o sofrimento e a morte do Cordeiro de Deus na história é a melhor manifestação possível da glória e da graça de Deus. E é óbvio que eu e você não podemos pensar que outra coisa assim, nós podemos pensar, será que não haveria uma coisa que mostraria mais a glória de Deus? É óbvio que não. Nós estamos falando do Deus eternamente sábio, que sabe aquilo que mostraria mais a glória que só Ele conhece, a sua própria glória. Então, o sofrimento e a morte do Cordeiro de Deus na história é a melhor manifestação possível da glória e da graça de Deus, e essa é a razão pela qual Deus planejou todas as coisas e pela qual Ele dirige a história. Dirige todo o império ao recenseamento só para que o primeiro passo para o Calvário aconteça aonde Ele disse que devia acontecer, em Belém. Mas não só aconteça em Belém, Ele dirige também o fato de que não há vaga em nenhum hotel para que a história comece num estábulo e termine numa cruz. Então, a Bíblia fala sobre isso todo o tempo. Por exemplo, Efésios 1:4-6 diz: Deus nos escolheu nele, isto é, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Por quê? Para o louvor da glória da sua graça. Essa é sempre a razão, é a razão por trás de tudo o que Deus faz. O objetivo de toda a história da redenção é para o louvor da glória da sua graça. Porque entre todas as coisas que Deus que manifesta a glória de Deus, o céu manifesta a glória de Deus, tudo manifesta a glória de Deus, mas aquilo que mais manifesta a glória de Deus é aquilo que manifesta a glória da sua graça. E aquilo que manifestaria mais profundamente a glória da graça é Jesus Cristo e este crucificado. Então ele diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para o louvor da glória da sua graça. E nos versículos 5 e 6 ele diz que Deus nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Cristo antes da fundação do mundo, e diz a razão de novo, para o louvor da glória da sua graça, o que significa dizer que em Cristo nós somos escolhidos e que nossa adoção deveria acontecer por meio de Cristo. E sabemos que, de acordo com Paulo, Cristo sofreu e morreu como Redentor para que pudéssemos ser adotados como filhos de Deus, como está em Gálatas 4:5, que diz: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, Jesus, que clama, Abba Pai. Então nossa adoção não poderia acontecer a não ser na morte de Cristo. Deus nos predestinou para sermos adotados, e a única maneira de nós sermos adotados era a morte do seu Filho. Portanto, o que Paulo quer dizer é que nos escolher em Cristo era planejar a morte de Cristo, era planejar um mundo onde o seu Filho morresse na cruz. E Efésios 1:6, 12, 14 deixa claro que o objetivo desse plano era ocasionar o louvor da glória da graça de Deus. Esse era o objetivo. Essa é a razão pela qual ele planejou o sofrimento e a morte do seu Filho antes da criação do mundo. É por isso que ele, no momento certo, podia mover o império inteiro para que Jesus nascesse em Belém. E é óbvio que poderia ter providenciado o lugar mais chique para Jesus nascer, mas não foi o que ele fez. Do mesmo jeito que ele pode mover o império para que aconteça o que ele quer, ele também, a coisa mais banal que é ter vaga num hotel ou numa hospedaria, ele também controla isso para que seu filho não só nasça em Belém, e ele tem que usar todo esse poder humano do Império Romano para que isso acontecesse, mas também faz o oposto. Não foi um acidente César determinar o recenseamento, como não foi um acidente não haver vaga na hospedaria. Ali era o início do caminho para o Calvário. Apocalipse 5, 9, 12
diz que o objetivo da criação é a mais completa revelação da glória da graça de Deus na morte do seu Filho, como a gente viu. As hostes celestiais, então, adoram a Jesus precisamente porque ele morreu numa cruz, assassinado. Ele era adorado por toda a eternidade passada como Deus eterno que ele é. Mas agora há um novo cântico. A Bíblia diz assim: e entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto. João usa de novo a palavra assassinado. E com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto. Você vê, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. As hostes celestiais centralizam seu culto não simplesmente no Cordeiro, mas no Cordeiro que foi morto na cruz. Em Apocalipse 15:3, eles ainda cantam esse hino. Portanto, podemos ver que o centro do culto no céu, para sempre, para toda a eternidade, será a revelação da glória de Deus na graça, da glória de Deus, da graça de Deus no Cordeiro que foi morto, que foi assassinado. Deus dirige a história para mostrar a glória infinita da sua graça, a beleza infinita de Cristo. Toda a história, inexoravelmente, está indo na direção em que esse plano se mostrará completamente na eternidade. Os anjos, todos os remidos, vão cantar a respeito do sofrimento de Cristo para sempre. O sofrimento do Filho de Deus nunca será esquecido. O assassinato de Cristo na cruz, não é que ele não será esquecido, ele será cantado para sempre. O maior sofrimento na história vai estar para sempre no centro do nosso culto e da nossa admiração para todo sempre. O amor de Cristo que vai nos constranger para sempre vai ser: um morreu por todos, logo todos morreram. Isso não é um pensamento posterior, esse é o plano dele antes da fundação do mundo. Tudo mais é subordinado a esse plano. Todos os poderes, todos os governantes, todos os momentos da história. Por isso que Miqueias podia profetizar isso 700 e poucos anos antes e podia se alegrar. Por isso Isaías disse para o rei que ele devia se alegrar e ter paz e descansar, porque a virgem conceberia e daria à luz um filho, 700 e poucos anos depois. Mas eu quisesse fazer o seguinte: você vê como Deus dirige a história, você vê como não há nenhuma razão para ninguém que realmente foi levado a contemplar quem esse Deus é, e está ou desanimado, ou deprimido, ou se sentindo impotente no mundo de 7 bilhões de pessoas. A história não está indo para outro lugar, a não ser para o lugar que ela tem que ir. A revelação da glória da graça de Deus no sofrimento do amado é o objetivo da criação e o objetivo de toda a história, e a razão pela qual nós vamos adorar, nos alegrar e nos deleitar em Deus por toda a eternidade. Então, sempre que nós pensarmos nos decretos de Deus, nós não podemos pensar como acontecem as coisas no nosso mundo. É tudo que estava na mente de Deus, quando Ele concebeu, é o decreto de Deus. Então, se Jesus, na mente de Deus, ia ser morto numa cruz, então Ele foi morto antes da fundação do mundo. Porque tendo sido morto na mente de Deus, não havia nada no mundo que poderia impedir que isso acontecesse na história. Como não havia nada no mundo que pudesse impedir que Maria estivesse em Belém quando ela tinha que estar. Pelo contrário, não é só que nada pode impedir, mas tudo tem que cooperar. O Império Romano tem que decretar o recenseamento.
para que Maria esteja lá. Não é só que o Império Romano não pode impedir, ele tem que cooperar. Quando o profeta diz que o povo de Israel vai voltar depois de 70 anos do exílio, ele pode dizer que ele vai levantar o seu servo Ciro, mas Ciro nunca foi um servo de Deus no sentido que a gente usa o termo. Ciro era um pagão, viveu e morreu como pagão. Mas Deus fala que o meu servo Ciro vai mandar o meu povo de volta, porque então ele diz o seguinte: vai daqui a tanto tempo ter no governo um homem chamado Ciro, e ele vai fazer o que eu quero, que é ordenar que o povo volte. Então Deus ordena com isso, você vê, aquilo que ele ordena aquilo que ele odeia, ele decreta aquilo que ele odeia, e ele decreta isso com o propósito daquilo que ele ama. Então em Deus não é pecado desejar, por exemplo, que o pecado existe. O pecado só pode existir porque Deus decretou. Nós podemos nos contentar em dizer a respeito do pecado de Adão e Eva, o mesmo que José falou sobre o pecado dos seus irmãos quando venderam ele para a escravidão. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus ordenou isso para o bem. Vocês tinham uma intenção maligna, mas Deus também tinha uma intenção, só que era totalmente redentora. Então, quanto a vocês, a gente pode dizer para Adão e Eva: vocês intentaram mal contra Deus, vocês rejeitaram Ele como Deus, como seu Pai, como seu tesouro, como seu deleite, mas que bem infinito Ele planejou pela queda de vocês. A semente da mulher um dia esmagará a cabeça da serpente através da cruz, e isso será a manifestação maior da glória, da graça de Deus, e nós vamos cantar isso para sempre. Vocês não desfizeram o plano de Deus quando vocês não se deleitaram nele e nem se regozijaram em obedecê-lo. Assim como José foi vendido pecaminosamente para a escravidão, vocês se venderam por uma maçã, por uma fruta qualquer. Vocês caíram, e agora o palco está armado para a ostentação da grandeza, da glória, da graça de Deus. Vocês, quando foram maus e fizeram o seu pior, ainda assim vocês cooperaram, tiveram que cooperar para o propósito de Deus. Pois não apenas o pecado entrou no mundo, mas por meio do pecado, a Bíblia diz, veio o sofrimento e a morte. Paulo nos diz que Deus sujeitou o mundo à futilidade e à corrupção sob sua santa maldição. Ele diz assim em Romanos 8, 20 e 23. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Quando o pecado entrou no mundo, coisas horríveis se seguiram: defeitos, doenças, incapacidades, catástrofes naturais, atrocidades humanas, desde o mais novo bebê ao mais velho ancião, senil, ou a pessoa mais canalha, ou a pessoa menos ou santo que mais serviu a Deus. Todas as pessoas no mundo sofrem sem exceção. Essa é a razão das palavras de Paulo aqui em Romanos 23. Nós que temos as primícias do Espírito igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ezequiel nos diz que Deus não se agrada, não tem prazer nessa dor e sofrimento. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso. Ezequiel 33, 11. Mas o plano permanece, e Jeremias nos dá um lampejo da complexidade misteriosa da mente de Deus em Lamentações 3, 32 e 33, diz assim: pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Literalmente ele diz assim: ele do seu próprio coração me libou, não aflige nem entristece os filhos dos homens. Ou seja, o que os dois profetas estão dizendo é o seguinte: Deus ordena a vinda do sofrimento, e embora o sofrimento cause dor, o seu prazer não está no sofrimento,
mas no propósito da criação. Revelar a glória da graça de Deus no sofrimento do seu próprio Filho e na salvação dos pecadores que Ele deu ao seu Filho. O palco já foi montado, o drama da história da redenção começa a se desenrolar, o pecado agora está no seu momento mais de maior força, o sofrimento e a morte estão presentes, cardos, espinhos, maldições sobre a terra, todas as coisas estão no seu devido lugar para a maior revelação possível da glória da graça de Deus, e por isso aconteceu o Natal. Portanto, na plenitude dos tempos, a Bíblia diz: Deus mandou o seu Filho ao mundo para sofrer no lugar dos pecadores. Cada dimensão da sua obra salvadora foi realizada através do sofrimento. Na vida e na morte de Jesus, o sofrimento encontra sua explicação e seu propósito. Qual o propósito? Você me pergunta assim: qual o propósito de tanto sofrimento? Que Cristo morresse na cruz. Esse é o propósito do mundo ter existido. É o propósito de eu e vocês existirem. O sofrimento existe para que Cristo possa demonstrar a grandeza da glória da sua graça, sofrendo Ele mesmo para conquistar nossos sofrimentos, mostrar, revelar toda a grandeza que os anjos estão espantados em ver. Como aquele grande Deus eterno é humilde, é manso. Nada disso poderia ser visto por ninguém, a não ser um grande drama da história. Tudo que Cristo realizou por nós, pecadores, foi por meio do sofrimento. Não há nada que nós possamos cantar nesta noite aqui, que tenha chegado a nós, a não ser pelo sofrimento. Se realmente o sofrimento nunca tivesse existido, nós não estaríamos aqui. A beleza de Cristo não seria vista, e tudo pelo qual vale a pena o universo existir, não teria acontecido. A demonstração da glória da graça de Deus em seu Filho. Então Cristo absorveu a ira de Deus em nosso lugar, e Ele fez isso no sofrimento na cruz. Gálatas 3,13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A ira de Deus que causaria nosso sofrimento eterno caiu sobre Ele, e essa glória da graça só poderia ser vista através do sofrimento do próprio Deus. Por isso Ele nasceu num estábulo. Por isso nada nessa história está fora do lugar. Por isso Deus pode levar um casal de Belém, de Nazaré até Belém, mas apesar de fazer todo esse movimento, providenciar um lugar maravilhoso para ele nascer, não seria nada, mas Ele faz o contrário, não porque Ele não podia, mas porque Ele queria que ele nascesse no estábulo. Cristo carregou os nossos pecados e comprou o nosso perdão através do sofrimento. 1 Pedro 2,24 diz: carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, sobre a cruz, os nossos pecados. Ou Isaías 53,5, que diz: mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então o pecado que deveria ter esmagado a mim e a você para sempre, Ele foi esmagado pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Essa é a glória da graça se manifestando, e ela só poderia acontecer por meio do sofrimento. Cristo providenciou para nós uma perfeita retidão que se torna nossa nele. Ele fez isso mediante o sofrimento. Não é que nós temos inocência ou não temos pecado. Nós temos hoje em Cristo a justiça dele, a justiça que só Deus tem. É atribuída a nós, é colocada sobre nós a vida que Ele viveu no mundo. E Filipenses 2, 7, 8 diz: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. É a melhor descrição do Natal de toda a Bíblia, não é? Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte na cruz. Então a obediência pela qual muitos são reputados justos, como está em Romanos 5,19, só existe porque Ele se humilhou até a morte, e morte na cruz. Tire a cruz e tudo isso se perde. Toda essa beleza e toda a justiça que está sobre nós, essa é a glória da graça, e ela apenas só pode ser
manifestada através do sofrimento do Filho de Deus. Em quarto lugar, ele venceu a morte. E ele só podia vencer a morte manifestando a glória da sua graça plenamente, morrendo. Hebreus 2, 4, 14 e 15 diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e no sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor e medo da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a sua vida. É por isso que Paulo pôde cantar então 1 Coríntios 15, 55, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Onde? Na cruz. Essa é a glória da graça, e só podia ser obtida através do maior sofrimento, do ser mais valioso que existe. Quando a gente fala mais valioso, parece que está numa escala, mas na verdade o universo inteiro não tem nenhum valor perto de Cristo. É por isso que a Bíblia diz que todo o universo é como o pó num balde. Em quinto lugar, ele desarmou expôs Satanás, e ele fez isso através do sofrimento. Em Colossenses 2, 14 e 15 diz: tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, como é que eu vou cantar para sempre que o registro de todas as coisas que fazem de mim o que eu sou em mim mesmo, um miserável, não estão contra mim? Porque tudo o que eu fiz, todo o escrito da dívida foi cravado na cruz, quando ele foi morto. Satanás tem apenas agora arma contra quem não está em Cristo, porque ele não pode, a única arma que ele tinha e que ele tem contra o homem é o pecado. Mas agora esses pecados foram cancelados na cruz, e ele não tem arma nenhuma contra os filhos de Deus. E Jesus fez isso através da sua morte, através do sofrimento. E Cristo conquistou a cura perfeita e final para todos nós, e fez isso através do sofrimento. Não há nada que não seja assim, não há nada que nós vamos cantar na eternidade, ou vamos experimentar no tempo em Cristo, que não foi através do sofrimento e da morte na cruz. Nós podemos continuar mencionando isso. Você vê, Deus, Pedro diz, ele morreu pelo determinado desígnio de Deus, do Pai, mas ele morreu nas mãos de Pilatos, de Herodes, dos judeus, dos gentios. Todas essas pessoas tinham uma intenção má em seus corações, mas Deus decretou isso para o louvor da glória da sua graça, para manifestar a glória infinita do seu Filho, para salvar e manifestar a sua graça através de salvar homens indignos como nós. Ou seja, o propósito de Deus sempre é bom em tudo que Ele decreta, não é? Sempre é o melhor. Enquanto que aquelas pessoas envolvidas não têm nenhuma intenção de ajudar a Deus, elas são movidas por seus próprios interesses. Mas o problema é que nada pode frustrar Deus. Então César Augusto, quando decretou o censo para todo mundo ir para as suas cidades, isso era um incômodo. Ele não pensou nisso, ele não queria ajudar a Deus, ele só era o seu capricho. Ele era o imperador do mundo, mas ele estava fazendo exatamente aquilo que Deus decretou, que o seu filho nasceria em Belém. Só depois que a gente enxerga o Natal, Belém, o censo, nessas proporções, nós vemos como é incompatível nós estarmos num mundo como o nosso, preocupados com o destino da história, porque nós somos apenas uma pessoa no meio de 7 bilhões de pessoas, ou achando que realmente a história está descontrolada,
ou preocupado porque os poderosos não estão fazendo aquilo que Deus quer, como se realmente o que os poderosos estão fazendo estão de alguma maneira levando a história para um outro lugar que não é o lugar que Deus determinou. A mensagem do Natal é que tudo o que acontece na história coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa a razão pela qual as pessoas fazem. As pessoas só foram mais quando quiseram matar o Filho de Deus, mas aquilo é algo que nós vamos cantar para sempre. Deus está governando o mundo para o grande bem dos seus filhos e para o louvor da glória da sua graça, o que é a mesma coisa, não é? Uma coisa está ligada à outra. Então Deus está falando para nós: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41:10. Como nós podemos acreditar num Deus assim e vivemos de uma maneira que contrarie isso, olhando para o mundo, olhando para a história, ou desanimados, ou sentindo pena de nós mesmos? Se nós tivéssemos um estábulo para morar ou nascer, ou se achamos que só somos uma pessoa no meio de 7 bilhões, que não podemos mudar a história, mas nós não estamos aqui para mudar a história, não é? Isso nos leva a uma profunda alegria. O Natal nos leva à alegria quando nós conseguimos vislumbrar todo o propósito de Deus que levou àquele instante. A fé sem alegria em Jesus é uma contradição de termos. Paulo resumiu o objetivo de todo o seu ministério assim: para o avanço e a alegria da vossa fé, em 2 Coríntios 24. Ele disse em Filipenses que nós devemos nos alegrar sempre. Novamente, devemos nos alegrar em Deus no que Ele está fazendo. Nós devemos descansar em Deus, ainda que parte do sofrimento desse mundo esteja em nossas vidas. Nós sabemos, só nós sabemos, porque o sofrimento existe e porque o nosso também existe, e nós estamos em paz com isso. Sem essa visão enorme de Deus, todas essas celebrações, o Natal, falarmos da cruz, tudo é vazio. Nada muda, de fato, as nossas vidas. E João 1, 10 e 12 diz: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, ou seja, os que creem em seu nome. Você vê, todos eles, nós vimos em Efésios que Deus nos predestinou exatamente para sermos seus filhos na eternidade. Foi apenas para os seus discípulos que Jesus disse assim, em João 14, 27, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. Aquilo que os anjos disseram para os pastores, paz na terra, não é para todos os homens, não é? É apenas para esses que têm uma relação com o Natal que remonta à eternidade passada, antes da criação do mundo, como a gente viu em 2 Timóteo Paulo falar que nós fomos escolhidos e salvos. As pessoas que desfrutam a paz de Deus e que supera todo o entendimento são pessoas que podem descansar no Deus que controla toda a história para o bem, para cooperar para o bem daqueles que o amam, que foram chamados segundo o seu decreto, e para mostrar a glória da sua graça infinita em tudo que Cristo é. Pessoas assim, pessoas que sabem que Deus pode mover o mundo inteiro só para levar Maria até Belém, sabe que se elas estiverem no estábulo, elas não estão lá porque Deus, de alguma maneira, não pôde impedir que elas estivessem lá. Então essas pessoas podem ter paz por isso.
E então elas estão aqui em Filipenses 4, onde Paulo diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo. Então a chave que abre a arca do tesouro da paz de Deus é a fé nas promessas de Deus, que nós vimos, está dirigindo a história nos mínimos detalhes, para a glória da sua graça. E os mínimos detalhes, é óbvio que incluem nossa vida, nossas dores, nosso nascimento, nossa morte. Então, Paulo ora que o Deus de esperança encha você com toda alegria e paz no vosso crer, através do Espírito Santo. Ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que vocês abundem em esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15, 13. E quando nós confiamos nas promessas de Deus e temos alegria, paz e amor, então Deus é glorificado, e a glória de Deus nas alturas, que os anjos cantaram, e paz na terra aos homens a quem Ele concede a sua graça, é o que eles cantaram. É isso que nós temos hoje, 2000 e poucos anos depois. É para essa coisa infinita que o Natal nos remete. Não é simplesmente algo bonito, uma mensagem de esperança e de paz, que é uma coisa etérea, de quem realmente só espera que as coisas fiquem boas, que os homens sejam homens melhores. Tudo nós está amparado no que Deus está fazendo de uma eternidade a outra, para mostrar a sua glória em seu Filho. E então nós vamos espalhar essa luz. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. João 1, 4 e 7. Se alguma vez você conseguir ver essa luz como realmente é, você vai crer e vai ser capturado por ela. Paulo descreve isso como conversão. O Deus desse mundo cegou os incrédulos para não verem o resplandecer da glória de Deus na face de Cristo, mas em nós Deus falou e nós vimos essa luz. Agora você vê, João viu a luz e ele era testemunha da luz. É o que nós somos no mundo agora. Todo mundo que conhece a luz é como João. Nós vimos, nós testemunhamos. Fomos levantados das cavernas escuras do nosso pecado, culpa, medo, para a luz do dia da graça de Deus, a glória da graça de Deus, razão pela qual Ele fez todas as coisas, para manifestar isso. Nós todos os dias acordamos pensando, como nós podemos espalhar a luz que na plenitude dos tempos, no Natal, Deus moveu todo o império para levar um casal simplesmente a estar numa cidade. Quantas pessoas viajaram? Quantas pessoas se movimentaram no império? Tudo isso era só para o bem, para cooperar para o bem daqueles que foram chamados segundo o decreto de Deus. E para simbolizar a chegada disso, é que nós celebramos o Natal. Só quando tudo isso está por trás do Natal, é que ele tem a dimensão que ele deve ter. Se for menor do que isso, nós não enxergamos o Natal pelo que ele é. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Pai, naquele dia, os pastores ouviram o anjo dizer o que estava acontecendo em Belém. De repente, eles viram uma multidão de anjos cantando a tua glória, a glória da sua graça que chegou no mundo. Nós, Senhor Pai, que conhecemos o teu propósito amoroso, infinito e centrado em seu Filho, que nos alcançou. Nós que sabemos, Senhor Deus, que o coração de todos os reis e de todos os poderes na terra estão nas tuas mãos. Nós que sabemos que mesmo o homem mais poderoso da terra, como César Augusto, vai fazer todo o império se movimentar só para que um casal esteja numa cidade.
nós podemos, Senhor Pai, realmente levar todas as coisas das nossas vidas a Ti, e a Tua paz, que excede todo entendimento, guardará as nossas mentes e os nossos corações. Porque, Senhor Pai, nós olhamos para a história com as suas tristezas, com seus movimentos que parecem ser incontroláveis. Nós olhamos para o pior evento da história, que foi o assassinato do seu próprio filho, e isso era exatamente como tudo devia ser, para a glória da sua graça, e para que todas as coisas cooperassem para o bem daqueles que tu amou e escolheu. Se nós, Senhor Pai, te vemos pelo que tu és, então, Senhor Pai, tu realmente é o esconderijo altíssimo para nós. À sombra das tuas asas nós temos paz. Nós sabemos que quem começou essa boa obra vai terminar. Nós sabemos que tu está edificando a sua igreja e nada poderá impedir. Nós sabemos, Senhor Pai, que a única coisa que tu estás fazendo nesse mundo é edificar a sua igreja, e quando ela estiver terminada, a história então terá terminado. Então, Senhor Pai, nós podemos todos os dias acordar para dar testemunho da luz, como João. A tua palavra diz que todos aqueles que veem a luz são capturados pela sua beleza, de tal maneira que eles testemunham da luz. Quer as pessoas cresçam ou não em João, o que importava? Ele tinha visto a luz, ele era uma testemunha dessa luz, como Paulo, como eu, como nós que estamos reunidos aqui. Quando nós olhamos para o Natal e vemos, Senhor Pai, o que a tua palavra diz que está por trás disso, nós podemos dizer como Paulo: grande é o mistério da piedade. Deus se tornou um homem. Nada mais na eternidade será igual, Deus. Todos os cânticos, todo louvor, toda alegria é sobre teu Filho e teu Filho crucificado, ressuscitado dentre os mortos, reinando para sempre. Que nós possamos, Senhor Pai, manifestar a luz ao mundo assim, e tudo nos remeter a esse propósito eterno do teu coração, em nome de Jesus. Come to me.